Palavras diárias de Deus. Os 3 estágios da obra são um registro de toda a obra de Deus. São um registro da salvação da humanidade por Deus e não são imaginários. Se vocês realmente desejam buscar um conhecimento do caráter inteiro de Deus, então devem conhecer os 3 estágios da obra realizada por Deus. E, além disso, não devem omitir nenhum estágio. Isso é o mínimo que deve ser alcançado por quem procura conhecer Deus. O próprio homem não pode chegar a um verdadeiro conhecimento de Deus. Isso não é algo que o próprio homem possa imaginar, nem é consequência de um favor especial do Espírito Santo a uma pessoa. Em vez disso, é um conhecimento que vem depois que o homem experimentou a obra de Deus, e é um conhecimento de Deus que só vem depois de ter experimentado os fatos da obra de Deus. Tal conhecimento não pode ser alcançado por um capricho, nem é algo que pode ser ensinado. Está totalmente relacionado com a experiência pessoal. A salvação de Deus da humanidade está no centro desses 3 estágios de obra, mas dentro da obra de salvação estão incluídos vários métodos de obra e meios pelos quais o caráter de Deus é expresso. Isso é o mais difícil para o homem identificar, e é difícil para o homem entender. A separação das eras, mudanças na obra de Deus, mudanças na localização da obra, mudanças no destinatário dessa obra e assim por diante, tudo isso está incluído nos 3 estágios da obra. Em particular, a diferença no modo de trabalhar do Espírito Santo, bem como as alterações no caráter de Deus, em sua imagem, nome, identidade ou outras mudanças, todas fazem parte dos 3 estágios da obra. Um estágio da obra pode representar apenas uma parte e é limitado dentro de determinado escopo. Não envolve a separação das eras ou mudanças na obra de Deus, muito menos os outros aspectos. Esse é um fato claramente óbvio. Os 3 estágios da obra são a totalidade da obra de Deus para salvar a humanidade. O homem deve conhecer a obra de Deus e o caráter de Deus na obra da salvação, e sem esse fato, seu conhecimento de Deus não passa de palavras vazias, nada mais do que um dogmatismo de poltrona. Tal conhecimento não pode convencer nem conquistar o homem. Esse conhecimento está fora de sintonia com a realidade, e não é a verdade. Pode ser muito abundante e agradável aos ouvidos, mas se estiver em desacordo com o caráter inerente de Deus, então Deus não poupará você. Não somente Ele não recomendará seu conhecimento, como Ele também se vingará de você por ser um pecador que blasfemou contra Ele. As palavras sobre conhecer Deus não são ditas com leviandade. Embora você possa ser falastrão e eloquente, e suas palavras possam trazer os mortos de volta à vida e fazer dos vivos mortos, você ainda está fora de sua profundidade quando se trata de falar do conhecimento de Deus. Deus não é alguém que você pode julgar precipitadamente, ou casualmente elogiar ou denegrir com indiferença. Você elogia todos e qualquer um, mas luta com as palavras certas para descrever a grande virtuosidade e generosidade de Deus. E isso é o que todo perdedor aprende. Embora haja muitos especialistas em linguagem capazes de descrever Deus, a exatidão do que descrevem é apenas 1/100º da verdade dita por pessoas que pertencem a Deus e têm apenas um vocabulário limitado, mas possuem uma experiência rica. Assim, pode-se ver que o conhecimento de Deus reside na exatidão e na realidade, e não no uso inteligente de palavras ou em um vocabulário rico. O conhecimento do homem e o conhecimento de Deus são completamente desvinculados. A lição de conhecer Deus é mais elevada do que qualquer uma das ciências naturais da humanidade. É uma lição que só pode ser alcançada por um número extremamente pequeno daqueles que buscam conhecer Deus,
e não pode ser alcançado por qualquer pessoa de talento. E por isso vocês não devem ver conhecer Deus e perseguir a verdade como se pudessem ser alcançadas por uma mera criança. Talvez você tenha sido completamente bem-sucedido em sua vida familiar, em sua carreira ou em seu casamento. Mas quando se trata da verdade e da lição de conhecer Deus, você não tem nada para mostrar por si mesmo. Você não conseguiu nada. Colocar a verdade em prática, pode-se dizer, é de grande dificuldade para vocês. E conhecer Deus é um problema ainda maior. Essa é a dificuldade de vocês e é também a dificuldade enfrentada por toda a humanidade. Entre aqueles que obtiveram algumas conquistas na causa de conhecer Deus, quase não há quem esteja à altura do padrão. O homem não sabe o que significa conhecer Deus, ou por que é necessário conhecer Deus, ou em que medida conta como conhecer Deus. Isso é o que é tão confuso para a humanidade, e é simplesmente o maior enigma enfrentado pela humanidade. E ninguém é capaz de responder a essa pergunta, nem ninguém está disposto a responder a essa pergunta, porque, até hoje, ninguém entre a humanidade teve qualquer sucesso no estudo desta obra. Talvez quando o enigma dos 3 estágios da obra seja dado a conhecer a humanidade, apareça em sucessão um grupo de talentos que conhecem Deus. Claro, espero que seja o caso e, o que é mais, eu estou no processo de realizar essa obra. E espero ver a aparência de mais tais talentos no futuro próximo. Eles se tornarão aqueles que darão testemunho do fato desses 3 estágios da obra e, é claro, também serão os primeiros a dar testemunho desses 3 estágios da obra. Se não existem tais talentos no dia em que a obra de Deus chegar ao fim, ou há apenas 1 ou 2, e eles aceitaram ser pessoalmente aperfeiçoados por Deus encarnado, então nada é mais angustiante e lamentável do que isso, embora este seja apenas o pior cenário possível. Seja qual for o caso, eu ainda espero que aqueles que realmente buscam possam obter essa bênção. Desde o início dos tempos, nunca houve uma obra como esta. Tal empreendimento nunca ocorreu na história do desenvolvimento humano. Se você pode realmente se tornar um dos primeiros daqueles que conhecem Deus, esta não seria a maior honra entre todas as criaturas? Alguma criatura entre a humanidade seria mais elogiada por Deus? Tal obra não é fácil de alcançar, mas no final ainda colherá recompensas. Independentemente de seu sexo ou nacionalidade, todos aqueles que são capazes de alcançar o conhecimento de Deus irão, no final, receber a maior honra de Deus e serão os únicos que possuem a autoridade de Deus. Essa é a obra de hoje e também é a obra do futuro. É a última e mais elevada obra a ser realizada em 6.000 anos de obra e é uma maneira de trabalhar que revela cada categoria de homem. Através da obra de fazer com que o homem conheça Deus, os diferentes níveis do homem são revelados. Aqueles que conhecem Deus estão qualificados para receber as bênçãos de Deus e aceitar suas promessas, enquanto aqueles que não conhecem Deus estão desqualificados para receber as bênçãos de Deus e aceitar suas promessas. Aqueles que conhecem Deus são os íntimos de Deus, e aqueles que não conhecem Deus não podem ser chamados de íntimos de Deus. Os íntimos de Deus podem receber qualquer uma das bênçãos de Deus, mas aqueles que não são seus íntimos não são dignos de nenhuma de suas obras. Sejam tribulações, refinamento ou julgamento, tudo é destinado a permitir que o homem alcance finalmente o conhecimento de Deus e para que o homem possa se submeter a Deus. Esse é o único efeito que será finalmente alcançado. Nada dos 3 estágios da obra está oculto, e isso é vantajoso para o conhecimento do homem sobre Deus, e ajuda o homem a obter um conhecimento mais completo e cabal de Deus. Toda essa obra é benéfica para o homem.